Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, é fascinante. Essa ideia de verdade absoluta na religião. Será que ela sempre existiu? Sabe, essa noção de que existe uma única verdade religiosa, será que isso sempre foi o padrão? Ou será que os povos da antiguidade enxergavam o divino de um jeito assim totalmente diferente do nosso? Pois é. Hoje em dia, é quase automático, né? A gente pensa em religião e já vem na cabeça um pacote de crenças, uma verdade final, exclusiva. Mas, ó, para a gente conseguir entender o passado de verdade, a gente vai precisar colocar essa ideia um pouquinho de lado. Vamos nessa? Então, para começar a desvendar isso, que tal a gente olhar a coisa toda pela perspectiva mais íntima possível? A da pessoa que acredita, a do fiel. E olha que interessante essa citação. Ela pega um ponto que é universal na experiência da fé. O historiador da religião, William Braid Christensen, ele coloca de um jeito muito claro: para quem tem fé, a religião não é só mais uma opção no cardápio. Não, ela é vivida como a própria realidade. É um valor absoluto, algo que nem se compara com outra coisa. Então, o ponto aqui é o seguinte: se a gente olhar de dentro da perspectiva pessoal, a resposta para a nossa pergunta é sim. A fé, para realmente ser fé, precisa ser sentida como algo absoluto. Mas calma, essa é só a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, para um lugar totalmente diferente, para a gente entender como uma sociedade inteira, com sua religião, podia funcionar sem essa nossa ideia de verdade absoluta. Nosso destino? A Grécia Antiga. E olha, a religião grega era outra história. Pensa bem, não tinha um livro sagrado tipo uma Bíblia ou um Corão ditando o que era certo ou errado. Não tinha uma lista de dogmas que todo mundo tinha que engolir. Nem profeta, nem Messias. Os mitos eram mais como um grande repertório cultural, sabe? Aberto para discussão, para várias interpretações. O que sustentava tudo era o costume, a tradição. E essa citação do historiador Jean-Pierre Vernant, ela é perfeita para isso. Ele diz que a religião ali não era sobre acreditar numa verdade que um Deus revelou. Nada disso. Era sobre participar. Participar das práticas, dos rituais da cidade, dos nomoi, que eram os costumes. Era uma coisa cívica mesmo, parte da vida em sociedade. Esse quadro aqui deixa o contraste bem nítido, né? De um lado, a gente tem uma religião que se baseia na tradição, nos costumes, onde a verdade é plural, aberta à interpretação e contada através de mitos. Do outro, que a gente conhece mais hoje, uma religião baseada na revelação, onde a verdade é exclusiva, absoluta e está registrada num livro sagrado. E se a gente parar para pensar, essa visão de mundo fazia todo sentido para eles. O politeísmo, na verdade, espelhava a realidade como eles a viam. O mundo é cheio de forças diferentes, de mistérios, né? A força que faz a semente crescer, a fúria de uma tempestade, o milagre de um nascimento. Cada uma dessas coisas podia, sim, apontar para um Deus diferente, com seu próprio poder. Ok, então se o mundo antigo vivia bem com tantos deuses e costumes diferentes, o que foi que aconteceu? O que mudou? De onde veio essa ideia de que só pode existir uma religião verdadeira? Bom, aí a gente chega num ponto de virada crucial da história. E aqui o egiptólogo Jean Asman traz uma ideia-chave para a gente entender essa virada. Ele chama de distinção mosaica. O argumento dele é genial. Ele diz que a grande revolução não foi simplesmente passar de muitos deuses para um só. A grande sacada, a mudança radical, foi a introdução da ideia de que se o seu Deus é o único verdadeiro, então, por lógica, todos os outros são falsos. E, gente, isso mudou as regras do jogo, completamente. Antes, os deuses de outro povo eram só isso, os deuses deles. Podiam ser diferentes, até estranhos, mas ninguém via como uma mentira. Com essa nova distinção, essa divisão entre verdadeiro e falso, nasce a intolerância religiosa do jeito que a gente conhece. A crença do outro vira um erro que precisa ser combatido. E dá pra gente ver essa ideia ganhando força ao longo do tempo. A gente sai daquele mundo plural do politeísmo e entra nessa lógica do verdadeiro versus falso. Depois, quando o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano, essa exclusividade ganha um poder político imenso. E lá na Idade Média, a coisa se cristaliza naquela famosa frase extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Tá, mas com tudo isso na mesa, como é que um estudioso, um historiador de hoje, lida com essa complexidade toda? Porque a perspectiva de quem estuda o fenômeno é bem diferente da de quem tem a fé ou da de um teólogo, por exemplo. A pergunta que coça na cabeça de muita gente com a nossa mentalidade moderna é essa. Tá bom,
Mas no final das contas, quem estava certo? Só que, do ponto de vista de quem estuda a história das religiões, essa é a pergunta errada. O objetivo do pesquisador não é criar um ranking, sabe? Julgar qual religião é mais primitiva ou mais evoluída, e muito menos decretar qual delas é a verdadeira. O trabalho do historiador é outro. É um trabalho de imersão. É tentar entender o que aquela religião significava para as pessoas que viviam ela no dia a dia. Que valor elas davam para a própria fé. Como aquilo tudo moldava o mundo delas. O foco é entender a realidade daquela religião a partir de quem acreditava nela, reconhecendo que, para eles, aquilo era a realidade absoluta. E isso nos leva de volta àquela citação poderosa do Christensen. Ele diz que para o historiador, só uma avaliação é possível. Os crentes estavam completamente certos. Para entender de verdade, o pesquisador tem que partir desse princípio. Dentro do universo de significado daquela pessoa, ela estava 100% certa. É uma atitude de empatia radical, que é fundamental para esse tipo de estudo. Certo, mas por que tudo isso importa? Por que essa viagem toda pela história da religião é relevante para a gente hoje? Porque perceber que essa ideia de uma única religião verdadeira não é uma lei universal da natureza, mas sim um conceito que tem uma história, que foi inventado num momento específico, isso nos dá ferramentas para pensar o nosso próprio mundo. Hoje, a gente vive num planeta com uma diversidade imensa de crenças, e ter essa perspectiva histórica pode ajudar a gente a ter um diálogo muito mais rico e compreensivo. E para fechar, fica uma reflexão. Se o próprio conceito de verdade dentro da religião mudou tanto com o tempo, como é que a gente pode construir pontes, construir entendimento, num mundo onde tantas verdades absolutas diferentes vivem lado a lado? A pergunta fica no ar. Muito obrigada pela companhia